de Jonas, aquelas pessoas das quais Jonas tinha muita repulsa, porque estavam destruindo tudo, inclusive estava apontando canhão para eles. E aí vai dizer o texto assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Todo o livro de Jonas vai ser costurado nesse balanço náutico. Deus mais Jonas. Jonas, porém o Senhor. O Senhor, contudo, Jonas. Então todo o livro de Jonas é costurado nesse balanço náutico. Não à toa, né, gente? É muito curioso isso. É um detalhe meio besta, que assim, referente mais à sua linguagem literária, mas eu amo ver essas coisas. Então Deus disse: vá depressa, mas Jonas fugiu do Senhor. E ele está dizendo o seguinte: ele fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Como é que a gente sabe que nós estamos numa trilha em concordância com a vontade de Deus? Como é que a gente tem certeza que não está, na verdade, numa rota de fuga da vontade do Senhor? Isso é uma pergunta muito complexa, muito difícil de ser respondida. Mas eu quero sugerir uma resposta bem simples, à luz do que a gente acabou de ler. A gente sabe que está fugindo do Senhor quando pesa no bolso. Jonas pagou para fugir do Senhor. Quando é a vontade de Deus, Ele que paga essa conta. Nem que um peixe te engula e te leve para cumprir o seu propósito, mas Ele vai pagar essa conta. Amém. Às vezes eu penso que a igreja está ficando esvaziada de recursos, e não é só de dinheiro. Aliás, o dinheiro está aumentando muito, mas o principal recurso, que é a vida, está se esgotando. Às vezes eu penso que a igreja está se esvaziando de recursos, porque está pagando uma conta muito alta, porque LED custa caro, porque luz custa caro, porque caixotes pretos acolchoados com acústica perfeita e cadeira acolchoada e ar-condicionado climatizado custa caro, porque eventos custam caros. Então a gente, para sustentar toda essa fuga daquilo que há de mais simples nas Escrituras, que é a revelação clara e objetiva da vontade de Deus, de reconciliação. Então, para fugir desse exercício de cumprir a simplicidade de ir até os nossos inimigos e reconciliar, para fugir disso, a gente gasta todos os nossos recursos construindo um império que nos leve para longe dos nossos inimigos, que nos afaste, que nos aliene deles. Vocês estão entendendo, gente? E aí ele foi fugir para Tarsis. Aí o verso 4: o Senhor, porém, entendeu o balanço? Deus, vá depressa e reconcilia, prega lá. Mas Jonas fugiu. O Senhor, porém, essa é a costura do livro inteiro. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Isso aqui é uma característica curiosa do livro de Jonas que começa a aparecer. O livro de Jonas é um livro de exageros. Ele usa muito exageradamente esse recurso da linguagem exagerada. É quase como se ele estivesse pintando uma caricatura, que é diferente de uma fotografia. Uma fotografia é mais perfeita. Uma pintura, né? Assim, poderia ser também, com traços mais realistas, poderia ser também outra história. Mas aqui não, aqui nós temos caricatura. Caricatura exagera traço. Caricatura bota um nariz maior, um queixo diferente, uma boca muito grande. Ela exagera certos traços. O livro de Jonas é cheio de exageros. O que concede ao livro de Jonas um caráter um pouco cômico, que a gente não consegue alcançar, porque a gente está lendo em português. Mas se a gente pudesse ler no original, se nós fôssemos os primeiros leitores desse texto, a gente entenderia ele muito mais próximo de uma literatura de cordel nordestina, que traz uma grande e poderosa lição, mas conta esse caos de maneira muito cômica, exagerada e rimada. É assim que o livro de Jonas é construído. Por isso que eu acho esse um livro maravilhoso do ponto de vista da sua construção literária. E aí esse traço do exagero, do máximo dos limites das coisas, começa a aparecer aqui. O Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Era uma tempestade desse tamanho, que o barco quase se arrebenta no meio. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Quer dizer,
A tempestade estava tão violenta que eles faziam de tudo, eles clamavam ao seu próprio Deus, eles gritavam, eles, sabe assim, chegaram ao ponto do absurdo de jogar cargas no mar para ver se resolvia alguma coisa, o que na verdade não resolve nada. Dentro do ponto de vista da ciência e da navegação, jogar cargas no mar não resolve nada quando você está sendo engolido por uma tempestade. Isso pode ser eficaz em outros casos. Por exemplo, se o navio estiver afundando, isso pode atrasar o processo de afundar o navio. Mas no enfrentamento de uma tempestade, isso não tem muito o que fazer. Com uma tempestade desse tamanho, não dá. Jogar cargas no mar não ajuda. Mas eles estavam fazendo o que podiam. Até aquilo que era mais ridículo. Porque a vida deles estava se acabando. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Profundamente, porque é o livro de Jonas. Então é um livro de muito exagero. É um livro onde tudo está no limite máximo da sua potência. Então a tempestade não é qualquer tempestade, o barco quase se arrebenta. O sono não é qualquer soneca, é um sono profundo. Ele desce ao porão e dorme profundamente. Eu tenho muito medo que as nossas reuniões nas nossas igrejas não sejam outra coisa senão um porão. A gente desce com a vizinha apagada, cadeirinha confortável, e ali a gente dominicalmente recebe uma dose de worship na veia, para adormecer, a alienação, num sono profundo que ignora completamente o caos do mundo lá em cima que está se arrebentando no meio. Eu temo que as nossas igrejas não sejam outra coisa senão isso, um porão, onde a gente desce, dorme profundamente, enquanto o mundo lá em cima quase se torna no meio. As pessoas fazendo coisas ridículas, que a gente olha e fala, isso é ridículo, isso não ajuda em nada. Pois bem, dormir também não ajuda. Alienar-se também não ajuda. Isolamento, sono profundo, não ajuda também. Hipnose não ajuda. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Meus irmãos, quando um ímpio tem que chegar na gente para pedir que a gente se lembre daquilo que há de mais elementar na natureza da nossa fé, oração e misericórdia, pode resetar, tem que começar tudo de novo. Deu errado. Quando um ímpio chega para nós para apelar pela compaixão e pela disciplina da oração, é porque deu tudo errado mesmo. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Isso aqui, gente, é mandinga. Eles fizeram uma mandinga, algum tipo de coreografia espiritual primitiva, que era o que eles sabiam fazer, era a forma como eles sabiam demonstrar, sabiam se comunicar, né? Uma forma precária, com certeza, muito precária. A gente poderia dizer até enganosa, com certeza, distante de Deus a gente só tem engano, mas tem também desejo de encontrá-lo. E no desejo de encontrá-lo, mesmo enganado, a gente vai tateando no escuro. E eles estão aqui tateando no escuro, fazendo o que podem fazer, jogando seus búzios, sei lá, lendo carta, tarô, lendo os astros, não sei. É qualquer mandinga primitiva, de alguém que ainda não encontrou a verdade claramente, de alguém que ainda não ouviu a voz de Deus, nem sequer conhece Ele. Mas o curioso é que Deus falou. Ou você acha que Deus só fala com a sua mandinga? Pedezinho assim, ó. Guitarrinha. Aí, ó, assim, ó. Você faz assim. Agora Deus vai falar. Porque a gente está fazendo a coreografia. Deus está falando com a gente, com o mundo, bem antes da guitarra ser inventada. Deus falou. Então é.
Não faz esse recorte no Instagram não, que você me complica. Porra, tá dizendo coisa que você me quer. Pega um que Deus fala através da macumba. Deus falou. Porque quando a gente está dormindo como igreja, Ele vai falar. E isso é para nossa vergonha. É para nossa vergonha que Deus fala. Quando Ele fala lá fora, é para nossa vergonha que Ele fala. Que nós, Jonas, profeta de Deus, nós é que somos a voz clara da vontade de Deus para o mundo. Afinal de contas, nós só estamos aqui por causa disso. Não faria sentido nenhum a gente continuar aqui depois de encontrar o Senhor Jesus no meio de um monte de pecado. Não faz sentido. A nossa existência aqui tem um propósito. O propósito é a iluminação daquele que está no escuro. O propósito é alegrar o coração que está triste. O propósito é verbalizar os oráculos de Deus. O propósito é consolar quem está aflito, é libertar cativo. O propósito é anunciar as boas novas do Senhor. Se não for isso, não tem, gente, não faz sentido a gente estar aqui. Nós estamos aqui por causa disso. Então, quando a gente não exerce essa função de falar os oráculos de Deus, Deus vai falar por meio de outras formas. Por exemplo, enquanto a gente ficar na igreja 24 horas o tempo inteiro cantando exclusivamente essas músicas de um tema só, falando exclusivamente sobre a minha espiritualidade individual, não é nem mais plural, não é nem mais a espiritualidade do Pai Nosso, é a espiritualidade nova, contemporânea do Pai meu, do meu Pai. Enquanto a gente está aqui cantando 327 mil canções, todas elas exclusivamente sobre o tema da minha espiritualidade individual com Deus. Eu e Deus, Deus e eu. Eu e Deus, Deus e eu. Eu e Deus, eu te quero, eu te amo, eu vou com o Senhor, o Senhor vai comigo. Eu Deus, eu Deus. Por mais bonitas que sejam essas canções, enquanto a gente fica 24 mil canções no mesmo tema e ignoramos completamente as demais camadas complexas da existência, ignoramos a morte, a vida, o amor, a ansiedade, ignoramos a criação, o cuidado com a natureza, ignoramos o mundo inteiro e toda a sua complexidade, ignoramos o livro dos Salmos, que em suas 150 canções cobrem toda a complexidade da vida. Enquanto a gente ignora tudo isso, fica aqui eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, Deus vai falar. E vai ser por Milton Nascimento, por Caetano Veloso, por Gilberto Gil. E não ache ruim não. Deixa pra achar ruim quando a Anitta começar a falar. E não ria não. Eu vou agora encarnar aqui o Boaz, porque eu estou falando de você. Vamos lançar sorte. Aí lançaram, caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Metralharam o profeta de pergunta. Ele só queria dormir. E ele se levanta. Eu acho essa parte aqui maravilhosa. Ele vai se levantar e vai responder uma única frase, que se você ler rapidamente, você perde de vista a potência, o peso dessa frase. Mas essa frase que Jonas vai dizer, a resposta dele é uma resposta muito pesada, muito concreta, coerente, uma resposta iluminada, uma resposta que só alguém muito assim, consciente de quem ele é, consciente de quem Deus é e consciente do seu propósito poderia falar. A frase é o seguinte, a resposta dele: eu sou hebreu. Essa frase, eu sou hebreu, significa muita coisa dentro da teologia. Muita coisa. Ele tinha plena consciência do seu lugar e da sua identidade no mundo. Eu sou hebreu. Adorador do Senhor. O adorador do Senhor, quer dizer, ele tem propósito. Ele sabe por que é que ele existe. Ele não tem a nossa crise. Por que foi que eu nasci? Não tem. Ele sabe por que ele existe. E aqui ele não está falando de música, não é de cantar, porque a gente pensa que adorar é música. Não vou nem entrar nessa questão. E aí ele fala: adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Ele sabe quem Deus é. A teologia é perfeita. Uma teologia que esclarece profundamente quem ele é, esclarece profundamente seu propósito, esclarece profundamente quem Deus é. Para vocês entenderem que teologia boa não salva o mundo. Que o mundo precisa não é de mais um teólogo bonzão, leitor dos séculos passados. Tomara que tenhamos muitos desses, mas todos eles com outro coração que não esse.
Meu filho, foi 8 anos de teologia. Eu não estou militando contra a teologia, não. Mas não venha pegar suas teologias sistemáticas para matar os seus irmãos, não. Não venha usar a sua teologia sistemática como uma faca para enfiar no coração dos seus irmãos, não. Senão você conheceu um bocado de coisa de Deus. Só não conheceu Deus. Senão você está achando que Deus é um objeto de estudo. Você está achando que você pode esparramar Deus como quem esparrama uma rã em cima de uma plataforma de inox. Você está achando que você pode ter um bisturi que corte Deus. Deus não é um objeto de estudo, é uma pessoa para se conhecer. Aleluia. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Porque sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito isso. Vocês estão entendendo o traço cômico da coisa? Peraí, você está fugindo do Senhor? Aham, estou. Esse senhor aí que fez o mar? Estou. Aí você está fugindo dele? Estou. No mar. Aí ele, botando assim, fica complicado para mim. Coitado, mas qual é a chance do Jonas? Ele também fez a terra, né? Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E aí ele respondeu: me peguem e me joguem no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Gente, vocês já entenderam aqui que Jonas é um protótipo de nós, né? Nós somos Jonas aqui. Já entenderam isso? Beleza. Agora, aqui, nisso que eu acabo de ler, demonstra pra gente que Jonas ainda está um passo adiante de nós. Jonas olha que loucura, Jonas é melhor que a gente, um degrau. A gente consegue ser pior do que Jonas. Porque quando Jonas foi apertado na parede, ele disse: pode me jogar no mar, o problema sou eu. Vocês estão sofrendo aí, quase se arrebentando no mundo de vocês por causa de mim. Eu que estou fugindo da vontade de Deus, que era clara e simples, reconciliação, mas eu não quis. Pode me jogar no mar, o problema sou eu. Jonas ainda teve essa hombridade. A gente ainda está na pele de Adão, terceirizando a culpa. E quando a gente é apertado, fala: meu Deus, o mundo está se acabando, o que eu faço? Você fala: joga os comunistas no mar. O problema é o comunista. O problema é o pessoal que votou em Lula. O problema é Lula. O problema é a esquerda. Por isso que o mundo está como está, é pela esquerda. E nem sequer saiu da pele de Adão, a mulher que tu me deste. A gente não chegou nem na pele de Jonas ainda, o que dirá na pele de Cristo? Se você é do outro lado, você acha que o problema do mundo é Bolsonaro. Você acha que o problema do mundo é o bolsonarismo, o conservadorismo. Você acha que esse é o problema do mundo? Não é. O mundo está quase se acabando porque Deus é bondoso e deseja nos levar ao cumprimento do nosso propósito. E aí eu fico pensando aqui, imagina que loucura seria essa experiência doida. De repente, de alguma forma, todos os cristãos são abduzidos da terra e são jogados no mar. Imagina que vergonha seria se de repente, na semana seguinte a esse evento, se perceber, se constatasse que o mundo ficou maravilhoso, que a tempestade passou. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Aí eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem aí. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, olha a frase da soberania dele, fizeste o que desejavas. Então no começo do capítulo a gente tem Jonas dormindo, nem aí para as vidas que estão padecendo ali em cima. No final do capítulo nós temos essas mesmas vidas para as quais Jonas não ligou, se esforçando o máximo que podem para salvar a vida de Jonas, que nada fez em favor deles. Já pensou, gente? Quando a igreja é um lugar de morte e o mundo está lutando pela vida. Já pensou que loucura que seria isso? Não estou dizendo que é o caso, até porque falar genericamente é difícil. Talvez não seja o seu caso,
Talvez não seja por causa da sua comunidade local, mas me ocupa aqui em falar genericamente, para que você faça uma reflexão pessoal. E aí lançaram o homem no mar. Em seguida pegaram Jonas, lançaram o mar enfurecido e este se aquietou. Mas foi tão milagroso e tão rápido, tipo assim, aí jogou, foi tão assim, quer dizer, o exagero, né? O exagero do livro de Jonas. Foi tão assim, mas tão assim, tão milagroso, não foi devagarzinho, que o povo se assustou, se assombrou. Aí olha só, tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Se converteram. E aí o verso último do capítulo diz: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Primeira vez que eu vi alguém pregar no livro de Jonas, eu era criança ainda, a pessoa dizia: Jonas não queria ir para Nínive, porque os ninivitas eram cruéis, matavam de maneira muito violenta os seus inimigos. Jonas tinha medo de morrer. Nada mais distante da verdade. Nesse livro aqui, Jonas vai pedir para morrer 4 vezes. Jonas não tinha medo de morrer. 0 medo de morrer. Sabe por que Jonas tinha medo? A gente conversa sobre isso já já. Mas é dramático. Gente, enquanto o nosso produtor está falando, vocês estão ouvindo a voz dele? Não, mas queria. Embora. Desliguei sem querer. Olha só. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Primeira vez que eu ouvi a mensagem de Jonas, ainda criança, a aplicação veio muito rápido nesse ponto. É uma aplicação moral. Eu acho que todo livro de Jonas é um livro de aplicação moral para criança, né? A gente sempre usa ele dessa forma para criar uma espécie de cerceamento. Então era mais ou menos assim: tá vendo, crianças? Não desobedeça a Deus, porque um peixe vai engolir vocês. Então esse peixe funcionava como uma espécie de penitência, de castigo para aqueles que desobedecem ao Senhor. Nada mais longe da verdade. O peixe que engoliu Jonas não é um castigo. O peixe que engoliu Jonas é a santa providência de Deus para o seu filho, mesmo quando este erra e pede até para morrer. O peixe é a santa providência de Deus. E aí eu quero perguntar se vocês têm coragem de pregar esse evangelho para as crianças. Um evangelho que não confia na moralidade, mas na graça de um Deus que sustenta e provê para os seus filhos, mesmo quando eles erram. Quem tem coragem de ler esse texto para uma criança assim: tá vendo, crianças? Até quando você errar, Deus não vai romper a aliança que tem com você. E a graça dele proverá e te guiará para o seu destino. É pesado o evangelho, tá, gente? O evangelho é a notícia mais maravilhosa do mundo. Mas ela confunde. Ela confunde. Confunde sabedorias. Confunde ideologias. Confunde. Só quem entende é como diz aquele verso: só os loucos sabem. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: por uma questão de economia de tempo, eu não vou ler toda a oração de Jonas, mas eu posso comentar a vocês o seguinte: trata-se de uma belíssima oração. Oração cheia de beleza, de poesia, cheia de teologia. Ela é tão bonita, mas tão bonita, que só um fariseu poderia orar assim, tão belamente. Mas a gente vai ler a última frase dessa oração, porque a última frase dessa oração é a frase de ouro do livro. Se o livro de Jonas fosse um filme e o nome fosse Jonas, o subtítulo seria esta última frase da oração, que diz assim: o que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação pertence ao Senhor. Essa é a principal frase do livro, que mais uma vez sublinha
o tema central da soberania de Deus. Deus é livre para salvar quem Ele quer. Inclusive, quando Ele deseja salvar um profeta mimado, egocêntrico, rebelde e desobediente, a salvação pertence ao Senhor. Ponto. E aí o Jonas vai orar essa oração incrível, concluindo com essa frase belíssima. Que coisa linda de se dizer, sobretudo quando você é o salvo. E essa é a questão. Ele está dizendo com muita alegria no coração: a salvação pertence ao Senhor. Quando Ele está preservado no ventre de um peixe, quando Ele está salvo das garras da morte, o desafio é saber se no final do livro Ele cantará a mesma canção. Quando o mesmo Deus, que tem livre agência para fazer o que quiser e para salvar quem quiser, desejar em sua livre escolha salvar os inimigos de Jonas, eu quero saber se Jonas vai conseguir cantar a mesma canção e dizer: a salvação pertence ao Senhor. Porque a alegria de dizer essa canção é quando nós estamos no ventre do peixe. Você já sabe o final da história. Você já sabe que ele não teve a mesma disposição de cantar a salvação pertence ao Senhor, quando o salvo é o outro. E você? E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, no capítulo 3 já, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Quer dizer, Jonas mudou um pouco, está um pouco mais, está ferido por causa do suco gástrico do ventre do peixe, ele está fedendo muito, cheirando muito mal. Ele também está um pouco assim, encandecido, ele está um pouco assim, sem conseguir ver direito o sol, por causa dos 3 dias em escuridão. Jonas mudou um pouco, Jonas está andando com dificuldade, porque sua musculatura também enrijeceu, deu uma pequena atrofiada, e ele precisa de um tempo para poder se sentir de novo no próprio corpo. Jonas mudou um pouco, sua roupa está rasgada, ele está ferido, ele está mancando, ele está sem ver direito. Jonas mudou um pouco. Por dentro a gente vai perceber que ele não mudou nada, já já a gente chega lá, mas por fora ele mudou um pouco. O que não mudou foi a palavra de Deus, porque Deus não muda, que é isso que torna ele Deus. Deus disse a mesma coisa: vá à grande cidade de Nínive e pregue. Deus não muda, gente. Amém. O tempo não causa nenhum efeito sobre Deus. Deus não aprende nada com o tempo. Deus também não perde nada com o tempo. A gente perde vitalidade, a gente perde colágeno. Alguns perdem cabelo. A gente perde memória. Nada mais precioso para se deixar por aí jogado. Mas a gente perde. A gente ganha experiência, a gente ganha maturidade. A gente ganha traumas também. A gente ganha dores. O tempo causa todo esse reboliço na gente. De modo que a gente é completamente heráclito, sem conseguir jamais dar o mesmo mergulho no mesmo rio uma segunda vez. Mas Deus não é assim. Deus é eternamente o mesmo, não apenas em seu caráter, mas também em sua vontade. Ele deseja reconciliação. Ele continua dizendo a mesma mensagem do seu profeta: vá e pregue. Vá, não fuja da sua missão, não fuja da reconciliação. Vá. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Glória a Deus. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Durante um dia, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas, porém, então ele faz um preâmbulo aqui da piada. A cidade era tão grande, mas tão grande, que você levaria 3 dias turisticamente para percorrer a cidade. Agora, vamos supor que você não era um turista, você é um pregador. Quantos dias você levaria? Porque você tem que parar no ponto A e falar. E aí você ouve, responde perguntas e fala mais um pouquinho. Quando você entende que já deu, você vai para o ponto B e fala de novo. E responde perguntas e vai para o ponto C e fala de novo.
Volta para o ponto A, porque o pessoal está começando a ficar Está complicada a vida para eles. Aí depois vai para o ponto D. E fala de novo e responde pergunta. Vai para o ponto E, volta para o ponto A, porque a igreja de Corinto é complicada. Vai para o ponto E. E fica nessa. Quantos dias? 3 semanas? 3 meses? 30 anos? Uma vida inteira? Se você é um profeta, um pregador para aquele povo, talvez você entendesse que a sua missão é morrer lá mesmo. Que você é a vontade de Deus encarnada no meio do povo. Jonas não. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando uma única frase: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então Jonas, gente, você percebe que o coração dele está no mesmo lugar. Ele ainda está querendo dar um nó em Deus. Primeiro ele tentou brincar de esconde-esconde com Deus, ignorando completamente uma das músicas mais importantes da MPB brasileira. Não dá para brincar de esconde-esconde. Primeiro ele tenta fugir do Senhor. E agora ele tenta enganar Deus usando a própria palavra de Deus, para realizar no final das contas a sua própria vontade. Já pensou que loucura? Falou para pregar, preguei, eu cumpri. Quer dizer, ele está apegado ele está apegado à superfície das coisas, ele está apegado à letra, ele não entendeu o espírito do envio de Deus, ele não entendeu que Deus não é Deus. A vontade de Deus começa na revelação da sua palavra, mas você precisa ser possuído pelo seu espírito, para o cumprimento exato dessa coisa. Porque se você só engolir a palavra, você vai abrir tantas igrejas, tantas seitas, tantas heresias. Todo tipo de bagunça vem da palavra, gente. Todo tipo de heresia vem da palavra. Vocês entendem o risco que é você ter uma relação com Deus legalista, baseado no que Ele disse, não em quem Ele é. Jonas não tem problema com o que Deus disse, ele tem problema com quem Deus é. Amém? Amém. E aí ele vai em uma única frase. Olha que loucura. E o povo, ouviu alguma coisa? Passou doido aqui, correndo. Aí foi um negócio de juízo. Aí o pessoal da frente, ele disse que vem. Aí o outro lá, falou que era 40 dias. Aí o povo tem que ficar juntando esse quebra-cabeça para ver se consegue entender. Mas o curioso é que os ninivitas creram em Deus. O plano de Jonas completamente fracassado. O plano de Jonas de torcer Deus e levar Deus para fazer a sua própria vontade, pregar sem ser entendido, falar sem responsabilidade, proclamar sem ser possuído. O povo se converteu. Você está entendendo? O que converte mesmo é Deus. Você não precisa. Olha que loucura. Isso aqui é muito bom para os pregadores irresponsáveis que nós temos entre nós, que não lê nem bula de remédio. Sua incompetência não atrasa os planos de Deus. Você não é salvo pela competência do Augusto Nicodemos. Você não é salvo pela competência do Calvino. Você não é salvo pela competência do seu pastor. Você não é salvo pela competência de ser humano nenhum. Você é salvo pela graça. Isso é dádiva do céu que vem sobre você. Agora todos os demais que participam desse processo são instrumentos do Senhor, e para eles é um privilégio participar. Agora existem formas diferentes de participar. Você, por exemplo, pode estar sendo participante dessa obra como um Jonas, um incompetente, e ainda assim Deus está salvando. Você fala, ó, que eu sou um bom pregador. Não é, você é um péssimo pregador. Você é horrível. Você é irresponsável. Você fala as mesmas historinhas da caruchinha. Qualquer texto que você abre, você fala a mesma coisa. Você não entende nada do Evangelho. Você não lê um livro. O que dirá a Bíblia? Você não sabe nada da Bíblia. E quer estar postando um videozinho falando da música do rapaz. Para! Não faz isso. Ninguém Mas, ouviu. gente, Ninguém vai não postar. participe do privilégio
de cooperador da obra de Deus, como Jonas. Não faça isso não. Tem outra forma. Olhe para Paulo. Olha o tanto que ele era diligente no estudo, na compreensão das coisas, no exercício da misericórdia e do amor, na leitura. Amém, gente? Amém. Deus salvou, e claro, é o livro de Jonas. Então imagina o exagero da salvação. Foi um avivamento absurdo. Foi uma coisa de doido. E aí, os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram no rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou sobre cinza, fez uma proclamação: decreto do rei, em seus nomes não é permitido nenhum homem ou animal, bois, ovelhas, provar coisa nenhuma, não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a vontade e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Foi um avivamento assim tão maluco, tão exagerado, tão Jonas, que imagine, você está turistando, atravessa a Nínive, e quando você olha para o lado, está uma ovelha vestida de pano de saco. Você fala, mas que doideira! É a ovelha, Você vai para frente, a vaquinha, coitada, além de estar vestida de pano de saco, a boca amarrada. Aí você fala, meu Deus do céu! Então, imagina, essa cena é uma cena cômica, tipo assim, Jonas, você tentou, mas não apenas Deus fez a sua vontade, como, olha só, até os animais, Jonas, chegou no rei, Jonas, rei sentou, foi da cinza e do pó. Onde é que isso acontece na história do mundo, gente? Não dá para você interferir na vontade de Deus, Ele é soberano. Glória a Deus. Tendo em visto o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente, porque é o livro de Jonas, profundamente descontente com isso, e se enfureceu. Do que Jonas tinha medo? De morrer? De jeito. Toda vez que Jonas ia no banheiro, urinar, ele olhava para baixo e dizia, está tudo certo, eu e Deus estamos em paz, pode me jogar no barco, que aqui eu vou direto, eu sou calvinista. Não tem errada não. Caindo aqui, eu vai lá. Não tem medo de morte. Sabe o que ele tinha medo? Jonas tinha medo de chamar aquele povo de irmão. Jonas preferia morrer do que viver num mundo onde aquela gente está na mesma mesa e na mesma festa do mesmo rei, do mesmo pai que ele. Esse é o problema de Jonas. Não é o seu não. Não, tô fora. Chegou no último capítulo de Jonas e ele diz o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, essa mania esquisita de Deus de salvar a gente sem futuro. Essa mania de Deus só é legal quando sem futuro sou eu. Deu certo. Quando sem futuro é o outro, aí eu tenho raiva de Deus, aí eu intrigo com Deus. E aí ele orou ao Senhor. Jonas é um homem de oração, viu, gente? Orou bastante nesse livro. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava lá em casa. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que promete se castigar, mas depois te arrepende. Jonas tem problema com quem Deus é. Não tem tanto problema com a palavra de Deus. Sabe decorar, sabe quem Ele é, sabe quem Deus é, sabe tudo. Cita o versículo tudo. Mas quando Deus se manifesta na sua essência como um pai que adota, que congrega, que redime, que salva quem Ele quer, aí Jonas tem problema. Problema porque ele é amoroso. Problema porque ele é compassivo. Problema porque ele fala que vai matar, mas depois ele não mata.
Eu acho isso curioso demais. Que é como se a gente estivesse brigando. Sabe o sol? Vou usar o sol como uma metáfora aqui. O sol é tão poderoso, tão ofensivo, né, a nós, nessa condição que vivemos de carne, que a gente não consegue conhecer o sol plenamente. A gente não consegue, por mais que a gente tenha a evolução de todos os equipamentos científicos e a gente consiga fazer um raio-x bem minucioso de toda a atmosfera do sol, de todos os seus detalhes, de todos os seus atributos, a gente nunca vai ter a experiência de sentir, de pisar no chão do sol. É impossível para nós, a gente morreria. Então o que a gente conhece do sol é o que do sol em nós toca. Por exemplo, a luz, a gente conhece muito bem. O calor, a vitamina D, os raios ultravioletas, atributos do sol que se comunicam com a gente, sem os quais a gente não vive. A gente não vive. Então é quase como se a gente dissesse: o sol, essas qualidades que você apresenta de você para nós é o que me faz te odiar tanto. Quer dizer, são as qualidades sem as quais eu não vivo. E eu me irrito com o sol por causa dessas qualidades aí. São meu sustento. É a mesma coisa Jonas diante de Deus, brigando com Deus pelos atributos do Senhor que se comunicam com a gente. A gente também não consegue conhecer Deus profundamente. Por isso que o céu não vai ser nem um pouco monótono. Vai ser maravilhoso, porque a gente vai conhecer sempre uma profundidade imensa de Deus. E aí Jonas está dizendo: aquilo que eu conheço do Senhor, eu vou jogar na sua cara agora. O seu problema, Deus sabe qual que é que você é amoroso, eu sabia. Mas o atributo do amor de Deus é o que torna Jonas vivo, é o que sustenta Jonas. Eu sabia, porque o Senhor é misericordioso, compassivo, eu sabia. Mas a compassividade do Senhor é o que sustenta Jonas vivo. Ele se irrita com Deus por aquilo que Deus faz de melhor. E aí ele vai dizer: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E aí, pedindo para morrer de novo, né? Eu imploro, claro, é o livro de Jonas, é tudo no exagero, tudo é hiperbólico. E aí o Senhor vai responder: você tem alguma razão para essa fúria tão grande, Jonas? Aí no verso seguinte, Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade, o que é muito petulante da parte de Jonas. Deus fez uma pergunta, Jonas não responde a pergunta de Deus. Jonas faz birra, porque a vontade dele não foi feita. Foi feita a vontade de Deus. Então Jonas não responde. É como se acontecesse o seguinte: Deus: pô, Jonas, faz sentido essa ida desse tamanho, Jonas? E sai. E fica pensando. Deus vai botar a cabeça no travesseiro, ele vai pensar melhor. Deus vai entender que está fazendo as coisas erradas. Deus está com a cabeça quente hoje, amanhã vou dar uma noite para Deus. Deus vai pensar e vai botar a cabeça no lugar. Ele está tão certo que Deus vai revisar a sua atitude de salvar Nínive, que ele vai e senta num lugar alto a leste da cidade, senta e observa a cidade, esperando alguma coisa acontecer, o juízo vir, Deus revisar sua decisão. Eu tenho muito medo que as nossas igrejas não sejam outra coisa senão um lugar alto que a gente construiu para nós sentarmos e lá de cima olhar para a cidade, esperando pelo juízo, pela morte, pelo fogo que vai condenar esse mundo inteiro. Eu tenho muito medo disso. Talvez por isso que a gente, nos nossos repertórios, quando a música é escatológica, isso mexe tanto com a gente. Quando a música é apocalíptica, quando a gente vai cantando um worship depois do outro, um worship depois do outro, e de repente o cume dessa montanha, desse balanço místico que a gente usa nas nossas cerimônias religiosas, o cume dessa montanha é quando a gente: como espero o dia. Uma música linda que eu amo, eu não estou falando mal dela, nem por um minuto pense que é isso. Mas o cume da montanha é sempre um grito. Eu tenho observado isso, pelo menos. Um grito escatológico. É quase como quem diz: Deus, eu não aguento mais esse mundo, me leve logo daqui. E é de se compreender. O mundo para a gente é castração. A gente
A gente não tem prazer no mundo nenhum. A gente não se alegra com aquilo que Deus se alegra. O mundo de Deus. A gente não beija, a gente não abraça, a gente não toma banho de cachoeira, a gente não explora a montanha, porque isso é coisa de gente... esqueci o nome da palavra. Esotérico. Isso é coisa de gente esotérica. E a gente foi entregando os lagos de Deus, as cachoeiras de Deus, os mares de Deus para Iemanjá. Isso é coisa de gente macumbeira. E o nosso compromisso é com um quadrado. O nosso compromisso é com um caixote cinza da gente. Que não tem uma sequer notícia da natureza de Deus. Não tem uma planta, não tem o sol, não tem nada. Tudo é artificial. Se eu quero mostrar uma beleza de um sol, de uma nuvem, eu não vou te levar lá. Eu vou projetar aqui. E você vai ficar assim, nossa, a abertura da conferência foi show. Tinha uma nuvem. Sabe, eu não quero que você, eu não quero que você tenha a experiência do mundo lá fora, porque você pode se corromper. Então te aprisiona nesse caixote. Sua vida é aqui. Então, uma vida tão castrada, mas tão castrada, de todo tipo de prazer e alegria que se tem no mundo, quer dizer, um resquício absurdo que ainda não foi exorcizado do nosso meio, que vem da Idade Média, uma teologia da Idade Média, onde prazer e alegria são sinônimos de perdição, são coisas do diabo. Penitência e sofrimento é coisa divina. Então a gente pega o nosso chicote e fica nos penitenciando o tempo inteiro dentro da igreja. Se a gente fica feliz demais porque ganhou alguma coisa, porque a gente fica meio sentindo mal, será que eu devia estar tão feliz? E quando a gente está muito triste e abatido, a gente fala, olha lá, um homem santo. Então quer dizer, a gente não superou ainda essa proposta medieval de existência. A gente ainda não, a gente abandonou completamente os professores que Cristo chamou para a conversa. Os lírios do campo, as aves dos céus, a gente abandonou tudo, a gente quer mais que o mundo se exploda, e a gente repete com muita frequência, esse mundo jaz no maligno. Então que vida miserável que é essa? Eu entendo quando essa igreja é castrada, que não sorri, que não abraça, que não canta, que não bebe. Esse recorte aqui acabou com a minha vida. Mas eu me refiro mesmo ao fruto da videira. Me refiro à Coca-Cola com os amigos. Me refiro também ao vinho com os amigos, com a família. Tem isso aí também, tem que colocar aqui. A mesma prateleira do Huawei. Adoro essa prateleira. Então, muita castração. E aí eu entendo porque é que quando a gente sobe na igreja e que a música vem e chega, como eu espero o dia, isso quase faz a gente virar do avesso, porque a nossa vida é uma miséria. A gente está sentado do alto da montanha, em vez de descer para a festa da salvação, a gente está sentado do alto da montanha esperando todo mundo ser destruído. Nada presta. Sobretudo no Brasil, nada brasileiro presta. O céu pra gente é alguma coisa tipo os Estados Unidos. Não vou entrar nessas questões não, isso me deixa. Outra coisa, me deu uma para fechar aqui o teatro, daqui a pouco não dá mais tempo. Vamos seguir aqui o texto. Mas é provocativo isso aqui, tá, gente? Deixa seu coração ser provocado, amém? Vai pra casa com essa provocação, com esse barulho. Amém? Amém. E olha só. Ali ele construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor, olha como Deus é pedagógico. Deus tem muita paciência com Jonas. Eu acho isso maravilhoso, porque eu não tenho paciência. Eu tendo a ter muita paciência com os ninivitas e tendo a não ter paciência nenhuma com Jonas. Mas Deus não é assim, Deus não sou eu. Deus é muito melhor do que eu, do que você. Deus é Deus. Ele é o puro amor, é a longanimidade. Olha como ele é didático, ele vai criar uma cena didática para ensinar Jonas. Deus, se fosse Deus, vai ter botado a luva de tanto, Jonas, quer saber? Aí Deus não é assim, fala, peraí que eu vou desenhar. Tem gente que Deus tem que desenhar, gente. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça, livrá-lo do calor, o que deu, claro, é o livro de Jonas, grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol,
Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar, porque é o livro de Jonas. E com isso ele desejou, veja que surpresa, morrer. E disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Então, gente, Deus é pedagógico demais. Deus vai lá, ó, vou te mostrar, Jonas, como é que eu funciono. Fez a plantinha, deu sombra. Ele, que alegria, essa plantinha, meu conforto, que maravilhoso. Daqui a pouco Deus seca a plantinha, manda o vento. É Deus. Isso é curioso, tá, gente? Foi Deus que falou a Jonas. Lembra que eu falei no começo do livro? Deus que falou a Jonas, vai. Foi Deus que soprou uma tempestade. Foi Deus que mandou ordens ao peixe para engolir Jonas. Foi Deus que deu ordens para o peixe vomitar Jonas. Foi Deus que falou outra vez a Jonas. Foi Deus que fez uma planta crescer. Foi Deus que fez a planta secar. Foi Deus que mandou um sol bem quente. É Deus, gente. Imagine a surpresa se você descobrisse que você está num aperto sufocado, não porque o diabo está lhe sufocando, mas porque Deus está lhe preservando no ventre de um peixe. Imagine se você descobrisse que o seu confortozinho que foi retirado de você, essa plantinha boba que foi retirada de você, na verdade não foi o diabo que tirou, foi Deus. Você está pedindo para Deus devolver, e Deus está assim, entenda, foi eu sou pedagógico, eu estou querendo que você entenda, que você tem um propósito de reconciliação, você está abrindo mão da sua identidade de reconciliação, vou ter que te apertar, te espremer. Imagine só se a gente descobrisse que por trás das nossas tempestades, dos nossos apertos dentro de ventre de peixe, das nossas plantinhas retiradas de nós, está não a imagem de um Satanás maligno, promovendo o seu mal, mas Deus, em sua bondade, encaminhando você pedagogicamente para o cumprimento do seu propósito. Imagine, se você descobrisse que por trás da pandemia está Deus. As igrejas, o comunismo vai fechar as igrejas. Imagine se você chegar no Deus assim, fui eu. Para jogar vocês lá fora. Para ativar ministérios de mídia. Você entender que o campo missionário hoje não é a porta das casas, a praça pública é a internet. Imagine se você descobrir que por trás do seu aperto está Deus te guiando. Imagine você chegar lá e Jonas está te fazendo birra. Vamos concluir. Ele desejou morrer e Deus diz a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta, Jonas? Seu confortozinho, fazendo birra, Jonas, pare com isso. Mas o Senhor, ele falou, sim, eu tenho. Ele responde agora, sim, eu tenho. E estou furioso ao ponto de querer, pasmem, morrer. Mas o Senhor lhe disse, agora a gente vai terminar o livro com a última fala, é uma fala de Deus. O livro acaba assim. O Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha feito podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, quer dizer, crianças. Uma cidade de 120 mil crianças, a gente está falando aí de uma cidade de mais de 600 mil adultos, e Deus está apelando para o sentimento mais primitivo da gente, o cuidado com a criança. Ô Jonas, eu sei que você é inimigo daqueles adultos, mas pelo amor de Deus, tem criança, Jonas. Criança, cara. E além disso, muitos rebanhos. Olha o cuidado que Deus tem com a natureza. Ou você está achando que isso é coisa de gente de esquerda? Isso é coisa de Deus. Porque a natureza de Deus. Ele se preocupa até com os animais. E está tentando despertar no coração de Jonas amor até pelos animais. Claro que eu tenho que dizer isso. Não posso ir embora sem dizer isso. Eu não sou de esquerda. Eu não votei em Lula. Eu nunca votei em Lula na minha vida. O que eu faço aqui não é... Não aplaude que isso é doença. Não aplaude que isso é doença. Não aplaude que isso é doença. A gente está doente, a gente não pode aplaudir. A gente tem que ir para o médico. E eu não estou brincando. Isso não é piada. O que eu estou fazendo aqui não é falando de política. Não me aplauda porque você é de direita e para... eu sou do seu time. Para com isso. Eu estou tendo que chegar no ridículo. Olha que ponto nós estamos. De dizer a vocês que eu não estou falando de política aqui. Que eu estou falando de evangelho. Porque senão você pensa que eu estou falando de política e aí acabou. O óculos que a gente usa para ler a vida é a política. De um jeito absolutamente doentio e idólatra. Não tem graça nisso, nem coisa para aplaudir. A gente tem que ir para o chão, pedir misericórdia a Deus, para curar a nossa geração. Porque se a gente entregar essa igreja doente para os nossos filhos, o futuro é uma Europa anticristã. Pelo amor de Deus.
Isso é a primeira vez que acontece no Brasil, mas não é a primeira vez que acontece no mundo, não. Aí a nossa plantinha, Deus vai tirar, imagine só, e lá vai nós para a porta do quartel chorar. Eu quero meu presidente. E Deus está dizendo, faz sentido a tua ira, porque eu não fiz do seu jeitinho. Peraí, eu tenho mesmo que te obedecer. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Gente, é uma pergunta, isso me deixa absolutamente desconfortável, que eu não sei como encerrar a mensagem. Não sei o que Jonas respondeu, fica em aberto. Eu já gosto desses textos, né? Não sei se Timóteo chegou antes do inverno. Também não sei se Jonas, o que ele fez aqui. Mas, mais uma vez, é a nossa chance de interpretar a última cena desse teatro. É a nossa chance de se comportar do jeito adequado diante do poder de Deus em salvar e do seu desejo de reconciliação. É a nossa chance de assumir, de encarnar o ministério da reconciliação e abandonar de vez o papel do irmão mais velho de ficar regulando a mesa. Que Deus abençoe vocês.